Bom dia, grupo, bom dia a todos. Hoje aqui, né, o dia da família no altar de Deus. E a gente, né, hoje entrega a nossa família no altar do Senhor. A gente ora, a gente jejua pela nossa família. Amém? E é um dia muito precioso, né? Onde nós podemos colocar, né, a nossa família no lugar mais seguro que tem, né? E eu costumo dizer que onde a gente coloca, que é onde, né, é o lugar seguro e onde eles estão sendo cuidados, né, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, hoje nós vamos falar sobre uma família que estava passando, né, por algumas dificuldades. E o que eles fizeram? Eles foram buscar a solução, né? E muitas das vezes nós ficamos ali lamentando, né, pelas nossas lutas, mas nós não buscamos aquele que tudo pode resolver, né? Então, a palavra que eu vou ler hoje está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 4. Amém? Depois nós vamos, né, entender que diz assim. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Glória a Deus, né? Então, o que nós aprendemos nessa passagem de hoje, né? Aqui nós vimos nessa passagem, nós podemos ver um exemplo, né, de uma família na Bíblia, né? Aqui a gente vê uma viúva, né? Ela enfrentando as adversidades da vida dela, né? Uma viúva, né? Ela recorreu ao profeta Eliseu, né? E ela foi o que ela fez? Ela foi lá e expôs, né? A condição que ela estava vivendo, né? A dificuldade dessa mulher bateu na porta dela. Com a morte, né, do seu marido, que ele era um discípulo, né, desse profeta Eliseu. E o que a gente vê aqui? Aqui os credores, eles estavam, né, querendo, né, os filhos dela, né, querendo levar os filhos delas como pagamento, né, pela dívida que o esposo, quando, né, faleceu, deixou, né? E eles ameaçavam levar os filhos dela. E caso ela não pagasse a dívida. E que a gente vê aqui em 2 Reis também, o capítulo 4, versículo 1, para vocês entenderem. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem teus servos. Então, aqui a gente vê que se ela não pagasse a dívida, os filhos seriam servos, né, daqueles credores. Então, o que o profeta Eliseu disse a ela, né? Ele instruiu que ela pegasse, recolhesse as vasilhas, né, os potes, por toda a vizinhança, né? E depois as enchesse, né, com o azeite, com um pouco de azeite que tinha, né, que restava na casa dela. Então, o que ela fez? Ela obedeceu à voz do profeta, né? E foi, né? Os filhos foram buscando vasos e mais vasos, né? E ela começou
a encher, né? Como o profeta disse para ela fazer. E seus filhos ajudaram ela, né? Então aqui a gente já vê que os filhos, né, não deixaram a mãe sozinha. Os filhos, né, estavam com ela. Os filhos também acreditaram com ela. Os filhos também acreditavam no profeta de Deus, né? E eles foram enchendo e acabou as vasilhas. Então o azeite cessou, né? Parou de verter aquele azeite, né? Quando não havia mais os vasos para encher, que a gente pode ver aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, né? Nós vemos aqui nessa passagem que enquanto tinha vaso, o azeite jorrava, né? O azeite descia. Então aqui, meus irmãos, o que eu quero, né, passar para nós hoje é que uma família, né, quando ela tá fundada, né, que uma família está nas promessas de Deus, ela não está imune às tribulações, né? Por mais às vezes a gente pede assim, a gente fala: "Ah, mas eu sou crente, eu sirvo a Deus, nada vai vir". Vai vir, né? Muitas coisas, né, coisas assim que vai abalar a nossa fé, né? Mas aqui nós vemos ela não, né? Ela não teve medo, né? Essa mulher, essa viúva, né? Ela foi buscar a solução na vida dela, né? E muitas das vezes nós temos as nossas batalhas, as nossas diferenças, né? Está como enfrentamos as dificuldades. Muitas das vezes vem algo para nos derrubar. O que a gente faz? A gente para, a gente sai da presença de Deus, a gente fica chorando, a gente não quer fazer mais nada, e isso não agrada a Deus, e isso só aumenta a nossa dificuldade. O exemplo dessa mulher, ela não desanimou, ela foi buscar a solução, né? Porque ali ela ia perder os filhos dela, né? E o que ela fez? Ela foi atrás, né? Então é um exemplo para nós essa mulher, né? E muitas das vezes, muitos quando perdem, né, algo assim, um ente querido, aí já desanima, né? Não quer saber de mais nada, mas nós temos que estar na presença de Deus, né? E aqui nós vimos, né, que mesmo com a perda do esposo dela, essa viúva, ela não desistiu, né? Dos filhos, né? Ela não desistiu de buscar o que ela tinha, né, nas mãos dela. O que ela ela correu atrás, né? Ela foi até o profeta e ele ajudou. E muitas nós ficamos ali choramingando por pouco, às vezes, por pouca coisa. E muitas pessoas estão passando coisas piores e estão passando pela prova, mas com Deus, né? Porque Ele cuida de nós. E o Senhor, né? Aqui, o que ela fez? Ela obedeceu, os filhos obedeceu a ordem da mãe. Porque tem filhos, né, que a gente fala algo, eles retrucam, eles não querem saber. Mas aqui é um exemplo de filhos também, né, que nós vimos aqui. Eles obedeceram. Os 2 filhos dela obedeceram a mãe
e o profeta, né? E eles obedeceram a ordem de Deus, que é o mais importante. E esse milagre, e com esse milagre, eles conseguiram, né, pagar as suas dívidas e eles tiveram um recomeço, né? E muitas das vezes nós estamos parados, nós estamos, né, a nossa bênção não chega. Por quê? Porque nós não buscamos, porque nós estamos ali estacionados, né, na nossa zona de conforto. Nós temos que buscar a todo momento, né, pela palavra, buscar a direção de Deus, porque eu digo, né, sem Deus nós não somos nada, e a nossa família também não será nada se nós não colocarmos a nossa família diante do altar de Deus. E aqui nós vimos, né, em 2 Reis, ainda no capítulo 4, no versículo 7, a gente vê assim, ó. Então veio ela e fez-o saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Então nós vimos que a obediência, ela conseguiu pagar a dívida, ela conseguiu viver, né, com o que sobrou. Porque nós aqui não fala a quantias, mas Deus, né, Deus proveu, deu para ela sobreviver com os filhos, né? E é isso que nós temos que fazer no dia de hoje. Buscar a presença de Deus, entregar a nossa família, né? Instruir os nossos filhos a obedecer a voz do profeta e obedecer a voz de Deus, né? Então, que você meditem nessa palavra neste dia e busque a Deus. Você está passando por prova, você está passando por luta, mas Deus está lá em cima, Ele está de olho em tudo que você faz, em tudo que você precisa. E se você busca a Deus, se você ora, se você jejua, Ele está te ouvindo. Eu creio nisso, né? Às vezes nós pensamos, mas a nossa vitória, a nossa bênção ainda não chegou. Mas não é a sua hora, é a hora de Deus, né? A hora que Ele quer, Ele entrega nas suas mãos aquilo que você mais deseja, aquilo que você precisa, né? Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. Então, que vocês meditem sobre essa palavra, que vocês venham ser como essa, né? Essa viúva no dia de hoje. Busque a solução para sua vida. Mas o que é a solução para minha vida, irmã? Jesus, né? Jesus é a solução para o seu dia, para a sua vida, para a sua família, neste dia da família no altar. É o único que pode resolver aquilo que você precisa, aquilo que você está passando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que vocês venham refletir, né? Se vocês querem ler depois todo o capítulo 4, né? Sobre a viúva, vocês leem, né? Que é o capítulo 4, ele vai até o 7, né? Dizendo sobre a viúva, né? Que ela foi buscar a direção de Deus. Ela foi, né? Buscar o profeta. Amém? Então, que nesse dia de hoje, você busque a Deus. Você entrega a sua família, né? Vou colocar depois o vídeo, coloco a lista. E você se inscreva hoje. Você se aliste nessa, né? Nesse, que eu falo é nessa guerra, né? Por nossa família. Em nome de Jesus. Que nós vamos estar orando. Nós vamos estar, né, jejuando por aqueles que nós
amamos demais, né, a nossa família. Então, hoje é o dia que você tem toda a liberdade aqui no grupo de buscar sobre a sua família a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe e guarde a nossa vida, em nome de Jesus. Que você venha, né, declarar hoje que você e a sua casa servirá a Deus. A sua família, ela é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Em nome de Jesus. Se você busca, se você jejua, se você ora, a sua família jamais vai ser um fracasso. Em nome de Jesus. Beijos a todos e até a próxima. E meditem sobre isso. E não deixem de buscar a voz de Deus para a sua solução neste dia, em nome de Jesus. Beijos a todos e até mais.